Olhando um pouco para André Mendonça, a Carla também publicou ontem à noite essa coluna, ela já deu aqui algumas frases falando sobre essa decisão do André Mendonça de permitir Vorcaro de conversar com os seus advogados sem ser gravado no presídio de segurança máxima. Essa é uma regra do presídio de segurança máxima. Ontem falávamos aqui, eu e Josias, sobre esse assunto. O Vorcaro estava muito incomodado de ele receber os advogados dele e ter que ser gravado. André Mendonça autorizou Vorcaro a falar com seus advogados na prisão sem ser gravado. Por que ele autorizou isso, hein, ô Carla? Será que isso vai se estender a outros presos, né? Como é que isso caiu, sei lá, aí no meio de Brasília? Então, Fabiola, o ministro explica na decisão dele algumas exceções nesse caso, né? E conversando com uma fonte sobre essa decisão ontem à noite, a avaliação foi de que, como, não, né, como ainda, né, uma prisão não tem o trânsito em julgado, ainda tem algumas outras, o processo ainda está em andamento, né? Principalmente a parte da visita também agendada, vê ali a questão do advogado, né? Aí é uma questão de classe do advogado, de falar, não, o advogado tem essa premissa, esse direito de poder encontrar o seu cliente a qualquer momento. Inclusive, uma das questões aí, aliás, tem uma nota agora, que chegou agora há pouco, de um dos advogados do Vorcaro, acabou de mandar aqui o Podval, né? O Roberto Podval, enfim, falando que é uma prisão desnecessária, baseada em fatos pretéritos e supostas bravatas atribuídas a eles que jamais concretizaram, dizendo que não as ameaças feitas a jornalista, no caso do Lauro Jardim do Globo, não se concretizaram, eram bravatas, ou também as outras ameaças que a gente viu nas conversas lá, quando ele se refere a uma suposta empregada, que ele diz, essa empregada Monique, vou moer ela, enfim, tem ali, a defesa está indo nesse sentido. Ele fala, tenho fé, confiança e fé que o ministro André Mendonça poderá reavaliar a medida à luz desses fatos para garantir o devido processo legal. Enfim, a defesa começa a mostrar os sinais de estratégia aí, Fabiola. Ontem não tinha conseguido ainda o contato com o Vorcaro, então também não quis pedir novamente a presença dele ou não na CAI, acabou sendo adiada a presença dele. O André Mendonça usa o estatuto ali do advogado, como eu falei, né? Segundo essa fonte me disse, é mais ou menos por aí. Há previsão de exceções e, nesse caso, como ainda não tem o julgamento todo, essa exceção foi concedida, né? Agora, só para concluir, ouvindo o professor e o Josias sobre o Supremo, só queria fazer mais um ponto, Fabiola, sobre essa crise interna. O que os ministros dizem, reconhecendo esse desgaste para a Suprema Corte, é que é ainda mais grave essa situação nesse momento, porque o que tá trazendo à tona o desgaste é justamente o comportamento pessoal de ministros e não a questão de decisões, não a questão de decisões colegiadas, eventualmente, que possam ser alvos de crítica, né? É diferente, Fabiola, da época em que o Supremo era apenas algoz do bolsonarismo, digamos assim, né? Agora não, agora essa exposição desses ministros por conta de atitudes individuais, né, tem gerado essa crise e saído de dentro para fora, né? Eles avaliam assim. Então, de fato, uma crise que eles classificam lá dentro como sem precedentes. Por aí, Fabiola, tem muita coisa ainda para acontecer, porque, de novo, ainda tem uma expectativa de um material enorme para vir aí, inclusive as conversas do dia 17, que é do dia da prisão de Vorcaro no ano passado, 17 de novembro de 2025, segundo uma fonte com acesso à investigação me falou, nem todas essas conversas, Fabiola, já vieram a público, então ainda teria aí mais coisa. Foi nesse dia que, segundo a Malu Gaspar, o Alexandre de Moraes, desculpa, trocou uma série de mensagens com o Vorcaro, enfim, então ainda teria mensagens para vir deste dia. É muita coisa para vir, Fabiola, então realmente a expectativa aqui é alta sobre os desdobramentos disso. Foi você até que trouxe, né, a informação de que só 30% por isso só Sim. 30% tinha. Gente, falta 70%. De um celular. De um celular. Já imaginou? Doido. Ó, a Carla tem café com fonte. Tipo, adoro essas coisas em Brasília, né? Café com fonte. Não Tô, pode es- dizer quem é, tô mas aí esperando depois. você para vir É. tomar comigo Eu alguns. já pedi pra ela, faz uma agendinha aí. Vambora, vou ficar uma semana em Brasília, Josias. Me segura aí, hein? Eu quero almoço, Faz bem, jantar, faz bem. tudo. Churrasco na sua Sem casa. dúvida.
Sem dúvida, Tá adoro. garantido. Ele me mima, adoro. Oba. Beijo, Carlinha, bom trabalho. Depois só vamos. Beijo, A gente. gente confere na sua coluna aí as suas apurações. Josias, vamos. Na verdade, já Fala. dando um spoiler, apurando o que a ideia é nesses cafés do Senado, apurando um pouco desses pedidos de investigação contra os ministros, né? E também pedidos de impeachment. Até agora, o senador Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, vinha dizendo de que impeachment de ministro supremo não é pauta do país. Esse é o discurso oficial dele, né, nos últimos meses. Porém, o Alcolumbre está num silêncio também bastante providencial, né? Está sendo pressionado e não se manifesta em relação a isso. Então, assim, vou dar uma assuntada por lá, tentar conversar com umas fontes para ver qual que é o clima ali no Senado, se tem mesmo. Você acha que eles clima ou não pra conseguem, avançar algum tipo de investigação. Ô, Carla, Oi? é muito difícil, né? A gente vai entrar bastante nesse assunto, até estamos tentando alguns senadores para que a gente possa falar, mas você acha que eles conseguem instalar? Será que a Alcolumbre vai instalar uma CPI para investigar Moraes e Toffoli? Seria algo absolutamente Muito inédito, difícil. né? Muito difícil, Fabiola, muito difícil por algumas razões. Primeiro, porque o presidente do Senado tem uma relação muito boa com os ministros do Supremo, inclusive com Alexandre de Moraes, com Flávio Dino. As pessoas acham que não, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele tem um trânsito bastante bom no Supremo Tribunal Federal. Para além disso, quando a gente fala desse escândalo master, a gente tem dito aqui também, a crise está no STF, mas ela se estende pelo Congresso Nacional e pela esplanada também, pela classe política como um todo, né? Então, o centrão, que a gente fala bastante aqui, o senador Ciro Nogueira, que aparece também em várias conversas, e tem muita gente, o próprio Alcolumbre, né? A questão da Previdência no Amapá, aliados dele também fizeram negociações com o Vorcaro. Então, é muita gente envolvida, Fabiola. E mexer num vespeiro como esse, em ano de eleição, a probabilidade é muito baixa. E aí também eu acho que vem um pouco da pressão da opinião pública e dos desdobramentos do que a Polícia Federal vai trazer nas próximas semanas e nos próximos meses. Porque aí sim a gente vai ver se vai dar para segurar essa pressão ou não. Mas, assim, nesse momento, e é o que tudo indica, assim deve continuar, muito difícil Alcolumbre ceder essa pressão, ainda mais no ano eleitoral, porque aí sabe que não tem mesmo como controlar, e, enfim, aí é muito, muito difícil, né? A pressão para não abrir também é bem grande. Carlinha, obrigada, meu amor. Bom trabalho para você. A gente volta a se falar. Até. Até, gente. Um beijo. Josias, vamos retomar aí sobre essa história do Vorcaro poder conversar com seus advogados sem ser filmado, né? Essa que é uma regra que existe no Presídio Federal e aí uma exceção para Vorcaro. Tá certo, Mendonça, em permitir isso? Parece uma exceção lógica, Fabiola, por uma razão. Os presídios federais, como esse de Brasília, para onde foi enviado o Daniel Vorcaro, eles abrigam presos condenados de altíssima periculosidade. Há aqui em Brasília um mafioso italiano, há membros da cúpula do PCC, incluindo o célebre Marcola. Então, é gente que já tem muitos anos de cana nas costas. O Daniel Vorcaro é um investigado ainda, né? A despeito de ser um mafioso que tinha um banco e cuja periculosidade está cada vez mais evidente, ele ainda não foi condenado. E este seria o primeiro contato dele com os advogados depois desse retorno à prisão, né? Então, ele precisa combinar a linha de defesa com os advogados. Então, é preciso fazer a distinção entre presos que estão no presídio federal com condenação já transitada em julgado, com o destino criminal já traçado pela justiça, e esses precisam ser mais do que vigiados, né? É preciso ter uma atenção redobrada. Há, inclusive, um histórico de utilização de advogados pelo crime organizado, sobretudo o PCC, para combinar estratégias. Até planos de fuga já foram detectados, sendo tramados, combinados nesse contato do preso com o advogado. Então, é preciso ter uma vigilância redobrada. Aqui estamos falando de alguém que ainda está sob investigação, que foi enviado para o Presídio Federal a pedido da Polícia Federal
por excesso de cautela. Já tivemos um caso de suicídio, aquele personagem apelidado de Sicário, que era o operador dos planos mais violentos do Vorcaro, ele se suicidou na Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais, em Belo Horizonte, depois de ser preso. Então, todo cuidado aqui, Fabíola, estamos falando de um preso que é hoje muito... todos os holofotes estão voltados para ele, né? Então é preciso que os cuidados sejam redobrados. Agora, não se pode comprometer os direitos do preso, né? Pela Constituição brasileira, comentávamos ontem aqui, o preso pode até mentir para não se autoincriminar, né? Então ele precisa combinar lá a sua defesa com os advogados. Acho que fez bem o André Mendonça, porque ele distinguiu a natureza da situação criminal do Vorcaro, que ainda é um investigado, e dos presos que estão lá no Presídio Federal, que são pessoas já condenadas com os processos encerrados, incontroversos, não há dúvida quanto à culpabilidade, Fabíola. É curioso, né, professor Schneider, que todo mundo tem falado sobre André Mendonça, o homem hoje todo poderoso no Supremo Tribunal Federal, né? Será que ele já é mais poderoso que Alexandre de Moraes? Bom, não sei. O que eu acho que ele está fazendo algo que é muito importante nesse momento, que é abrir esse inquérito, fazer a Polícia Federal ter acesso às provas e poder trabalhar. Algo que não estava acontecendo no próprio Supremo. Então, até o momento, eu acho que ele tem tido uma conduta muito correta. Inclusive, essa decisão em relação ao Vorcaro, porque, neste caso específico, ele, como qualquer outro preso nas condições dele, tem o direito ao sigilo advogado-cliente. Inclusive ele diz, né, o Vorcaro, ele fala, o Vorcaro é defendido por alguns dos maiores advogados hoje do país, entre eles o Roberto Podeval, que até a Carla estava falando, né, que afirmou que o cliente jamais deveria estar preso em Brasília. Eles estão reclamando ainda disso, né? A prisão, segundo ele, é desnecessária, baseada em fatos pretéritos e as supostas bravatas atribuídas a ele jamais se concretizaram. Eles seguem negando a história das mensagens, né? Trata-se de um regime de isolamento externo que impõe sofrimento psicológico intenso a qualquer pessoa. Podeval também insistiu no direito da comunicação reservada com o cliente, sem gravação ou monitoramento. Esse ponto, né, professor Schneider, ontem a gente recebeu aqui um perito, né, Josias, e o perito falou assim, é muito fácil, basta Alexandre de Moraes entregar o celular dele, para que tudo fique esclarecido, né? A gente sabe que isso vai ser muito difícil, né? Mas essa questão das mensagens encontradas no celular do Vorcaro, que acabam vazando pela imprensa, tem muita coisa nebulosa no meio disso, né? Claro, a gente está bem no começo. Como a própria Carla colocou anteriormente, 30% das mensagens de um dos 8 celulares do Vorcaro, então isso está no início. Acho que a gente tem que ir observando. Mas o que é importante é o seguinte, aquilo que foi para a imprensa saiu... pelo que consta, diretamente do celular do Vorcaro, não da nuvem, como se colocou. E os próprios peritos independentes, consultados pela imprensa, em vários órgãos de imprensa, e mesmo a Polícia Federal, confirmaram que é possível recuperar essas mensagens, como foi feito, e que essas mensagens foram trocadas entre o Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes. A gente não sabe o conteúdo das mensagens do ministro para Vorcaro, mas a gente sabe que eles trocaram mensagens e que Vorcaro estava lá no dia da sua prisão pedindo ajuda.